Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Eu sou o professor Jusserran e o assunto que nós vamos abordar está nos itens 8 e 9 do livro da disciplina. Vamos falar sobre avaliação e prática, dois assuntos de extrema importância na construção do conhecimento. Quantas vezes nos questionamos sobre como avaliar? Sobre qual é a finalidade da avaliação na aprendizagem? E quando pensamos sobre a prática, que atividade propor para envolver e desenvolver competências e habilidades em nossos alunos? Vamos então para algumas considerações. A avaliação talvez seja um dos assuntos que mais nos preocupa quando estamos em sala de aula. Mas você já parou para perguntar: por que é necessário avaliar? E onde você pretende chegar com esta avaliação? E o resultado? Para onde ele me direciona? Estas e tantas outras perguntas já devem ter feito parte das conversas na sala dos professores. Cabe aqui uma primeira reflexão. Se queremos mudar a aprendizagem dos estudantes, necessitamos mudar a forma de avaliá-los. A mudança na concepção da avaliação é o que permite ao modelo fazer uma verdadeira revolução em nossas salas de aula. A própria metodologia por si só não transforma um processo de ensino se não for acompanhada por uma avaliação da aprendizagem que permita tomar decisões didáticas individualizadas para o desenvolvimento dos alunos. O conceito de avaliação é complexo e global. Tradicionalmente, em nosso sistema de ensino está ligado à qualificação, mas esta é uma visão muito reduzida da potencialidade da avaliação. Então, imediatamente, precisamos nos apropriar de duas chaves essenciais para este modelo. Primeiro, internalizar uma cultura da avaliação que não foque apenas no resultado final, mas que analise e considere todo o processo construtivo. Segundo, é considerar a elaboração de desempenhos que permitam analisar as competências desenvolvidas pelos alunos. É necessário mudar a abordagem, introduzir a autoavaliação e a avaliação por pares, de maneira sistemática na atividade diária da sala de aula e variar as ferramentas de avaliação utilizadas. A avaliação inicial é feita no início do curso ou de cada novo conteúdo e é, na verdade, um diagnóstico que fornece informações ao professor sobre os alunos a quem dirige sua programação. É o momento de avaliar interesses, personalidades, estilos de aprendizagem e inteligências múltiplas. A avaliação processual deve ser feita de forma sistemática. Seu principal objetivo é ajudar o aluno a identificar como pode melhorar o seu processo de aprendizagem. A avaliação final é realizada em momentos específicos para avaliar as conquistas obtidas ao longo do processo, ou seja, o nível alcançado nos objetivos de aprendizagem. É muito importante no processo de ensino-aprendizagem que o professor estimule o aluno a construir competências transversais. Para isso, é fundamental que o professor e a escola tenham uma abordagem diferente. Um dos objetivos da educação é iluminar mentes jovens para trabalharem, para serem pessoas melhores e trazerem mudanças positivas para o mundo. Aprender deve ser para a vida toda e não apenas para um exame. Gardner, em sua teoria de inteligências múltiplas, aborda sobre avaliar por competências. E você agora deve estar se perguntando: como é que eu construo ou até mesmo como é que eu avalio por competências? Para facilitar a compreensão, assista com muita atenção o material a seguir, que vai nos mostrar alguns modelos e instrumentos de avaliação por competências.
Não podemos esquecer que a avaliação deve ser vista como um instrumento de aprendizagem e não como um elemento julgador. Para isso, realize-a com frequência apropriada e nível suficiente de detalhes. Forneça aviso com antecedência suficiente para que seja útil e que os alunos possam incorporá-la em seu desenvolvimento. Concentre as informações no aprendizado e não nas notas. Relacione a avaliação com os propósitos da tarefa e os critérios a serem seguidos. Torne-a compreensível para os alunos, adaptando-a a seu nível. Autoavaliação. A autoavaliação propõe um processo qualitativo e formativo, pelo qual o aluno avalia sua própria aprendizagem, os seus resultados e consequências, promovendo a sua autoestima, a sua autonomia, sua confiança e sua responsabilidade. Avaliação de pares e professores. Promove a avaliação mútua nos alunos, o desenvolvimento de competências cognitivas e a responsabilidade ética e social. Por isso, ela deve ser embasada em opiniões e críticas construtivas, que ajude o aluno a identificar suas fragilidades e a valorizar suas virtudes. Em qualquer que seja o modelo avaliativo, o retorno à devolutiva é fundamental para o alinhamento do processo de aprendizagem. Nesse sentido, não dá para imaginar um processo de construção e avaliação sem que o professor possa dar um feedback aos alunos. O feedback, ele surge para evitar essas situações e contribuir com um atendimento humanizado. Um retorno claro e sincero instiga o aluno a estudar, a melhorar e evoluir, pois mostra que o processo de aprendizagem da escola está voltado para ele. Licença outra vez. Professor, você pode nos dizer o que é que esse retorno necessita ter para ser realmente efetivo? Bem, alguns pontos são fundamentais para que o feedback seja efetivo. É preciso ter clareza na informação. Não dá para dizer apenas "Parabéns, o seu trabalho foi ótimo", ou ainda "Olha só, o seu trabalho ficou incompleto". Incompleto em quê? O que faltou? A informação imprecisa atrapalha a compreensão do aluno quanto à avaliação. É preciso praticidade, informar como percebeu o processo até ali e também indicar os próximos passos. É preciso ser objetivo na informação. Uma linguagem amigável também faz a diferença na receptividade do feedback. Manter o acompanhamento é primordial. Se o feedback for mencionado e depois esquecido, de nada adiantou. É preciso acompanhar de perto, retomar, pois quando o aluno identifica falhas ou pontos a serem melhorados, ele acaba iniciando uma nova jornada de aprendizagem, com novos desafios. O professor é fundamental nesse processo evolutivo. Vamos falar sobre práticas cooperativas, colaborativas e empreendedoras. Para que a prática cooperativa seja aplicada em sala de aula, o professor precisa dividir o seu planejamento em 3 partes. O antes, que é o planejar, a implementação, que é a fase da ação, da mão na massa, e o depois, que é a fase da reflexão sobre a construção do conhecimento por meio da atividade proposta. Para desenvolver a aprendizagem cooperativa, é preciso construir um ambiente colaborativo, motivador, solidário, responsável e interativo. Um ambiente que preze pelo equilíbrio entre as competências cognitivas e as competências socioemocionais. E para que essas competências sejam alcançadas, é preciso experienciar. Na página 77 do livro da disciplina, aparece um quadro com características das principais estratégias de ensino cooperativo. Vale a pena dar uma olhada com atenção neste quadro para conhecer melhor os detalhes destas estratégias.
Uma estratégia para trabalharmos a aprendizagem cooperativa e empreendedora se dá pela construção dos grupos de investigação. Vamos conhecer as etapas deste processo. O primeiro passo é a formação de grupos e escolha de tópicos ou assunto. Depois, os estudantes precisam planejar o que desejam pesquisar dentro do contexto escolhido. Após essa etapa, os alunos precisam construir uma pergunta norteadora, que guiará o trabalho dentro do contexto em questão. Na sequência, os alunos devem pôr em prática os passos traçados até aqui, executando a realização da investigação. Realizada a investigação, o grupo parte para a parte de processamento de dados e de escolha dos materiais para apresentar os resultados da pesquisa. A esta etapa denominamos planejamento da apresentação. E é fundamental provocar e incentivar o aluno a ser criativo na exposição da sua pesquisa. Com a conclusão das etapas anteriores, encaminham-se as duas últimas fases dessa proposta, a socialização e a avaliação. E para que a avaliação seja efetiva, é muito importante que os critérios a serem considerados estejam bem elaborados e também comunicados aos alunos. O professor deve avaliar o desempenho dos grupos e de cada membro. Como forma de complementar a proposta avaliativa, o professor pode propor questões ou até um relatório, no qual constem as etapas e os resultados da pesquisa. Atividades como o exemplo exposto tendem a fomentar a leitura, a interpretação e a capacidade de resolução dos problemas nos alunos, colocando-os para pensar em caminhos e possibilidades frente à temática em estudo e ainda os instigando a construírem atitudes empreendedoras. Então, pessoal, vamos envolver nossos alunos em práticas de pesquisa? Se você quiser aprofundar sobre os assuntos da videoaula de hoje, leia o material da disciplina e visite os QR Codes que estão no material. Hoje ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima!